Fala galera, estamos então começando um projeto muito esperado do Reino Não Tem Placa. É um grande prazer, nós estamos aqui com 2 pessoas muito especiais, com certeza você conhece, você que está nos assistindo aí. Dizer que esse projeto temos certeza que faz parte do coração de Deus, por tudo que nós estamos vivendo dentro dele há alguns anos já, e a gente resolveu então trazer para dentro de um podcast. Tenho certeza que você que vai assistir, de alguma forma vai ser edificado, vai ser abençoado. E hoje nós vamos então começar esse projeto, dar um start, né, um primeiro episódio. Vamos contar um pouquinho da história do Reino Não Tem Placa, como surgiu, e mais outras histórias que vão surgir por aqui para nesse bate-papo. Eu estou aqui então, vou apresentar aqui então Felipe Silvano, seja bem-vindo aí, fique à vontade. Ministro de louvor da luterana, né, Isso. corretor de imóveis, crossfiteiro, quem te viu quem te vê, né, cara, te conheci aí, lembro que a gente foi uma viagem, acho que em Balneário Camboriú, nós 4, né. E Felipe Silvano falou: "Cara, eu preciso fazer uma atividade física, não consigo, não aguento mais, e tal". Tentou academia, não deu certo, né, e agora se encontrando no crossfit. Vê isso. Estamos aqui também com a Ana Paula Lau, minha irmã, né, seja bem-vinda, é uma honra te receber aqui. Eh líder de jovens do AJ, formada em direito, professora de teologia, Eita, mas ela não está exercendo cargo só de advogada, tá gente, só não vão cobrar ela ali. Mas é professora de teologia e vai ser um bate-papo legal aqui. Eh, Nesses 40, 50 minutos, no máximo 1 hora, tá bom? Então vamos começar então. O tema de hoje é justamente um bate-papo de como surgiu, o Reino Não Tem Placa, né, algo muito inusitado, pode-se dizer até, sem nenhum planejamento, nenhum tipo de planejamento, né, não tinha nada no papel, nada, mas que tem perdurado aí até onde Deus quiser, né, vai nos levar aí unidos, caminhando em unidade. E eu queria que contasse um pouco então, de como surgiu, né, Felipe? Felipe fez parte desse primeiro encontro. E como é que foi que surgiu, da forma bem simples aí, né, das tuas lembranças também, né, se caso eu lembrar de alguma coisa aqui eu te interrompo e também a gente vai conversando. Mas fala aí como é que foi surgiu esse primeiro encontro do Reino Não Tem Placa? então, né, tudo começou com uma conversa entre a gente, né, quando nós estamos conversando um pouco mais sobre o reino de Deus, sobre as questões do reino de Deus, né, e como que a gente poderia unir, né, de uma forma que talvez cada um congrega na sua igreja, né, enfim, né, tem ali a intimidade com a sua igreja, mas como é que a gente poderia juntar essa galera, né, pra cultuar a Deus em unidade, né, e a gente estava sentindo a necessidade disso, a necessidade de encontrar as lideranças, de conseguir juntar essa galera, né, que foi daí que surgiu essa conversa, né: "Ah, Maurício, o que que a gente pode fazer? Vamos tentar juntar essa galera? Vamos encontrar os líderes de cada ministério, vamos bolar uma reunião, vamos bolar alguma coisa", tá. E aí começou naquele primeiro culto que foi onde foi lá na igreja, na luterana, né, luterana renovada, ali no Pio Corrêa, e com a igreja lugar, né, que foi o primeiro onde a gente conseguiu dar esse start, e juntar as lideranças ali e conseguir ter essa unidade, né. Foi onde foi o primeiro culto, né, daí que surgiu essa ideia que faz acho que uns Acho que 4 anos, 3 anos? Logo depois da pandemia, né, eu acho. Eu acho que mais, começou antes da pandemia ainda. Foi? Foi, Verdade, foi antes da pandemia, a gente parou, é verdade, antes da pandemia. isso faz mais, faz 5 ou 6 anos já por aí. acho que uns 6. 6 anos. Cara, eu acho que faz 6 anos, 16 6 anos. anos. Foi logo depois da eleição, se eu não me engano, foi eu acho que ano que vem tem eleição, né, aí vai fazer 7 anos por aí, cara. É, faz tempo, nossa, parece que foi ontem. Tamo aí, né. Doido, doido. E legal, é interessante a gente lembrar que ali o lugar estava numa fase de transição, pouco tempo, né, de igreja, e a gente precisava bastante, né, Felipe, a gente era em torno de acho que 10 jovens por aí, ali no The Place, e como foi importante aquele convite pra gente ali, né, para os meninos, pra gente, pra mim, pra Tuane também, principalmente. A gente precisava muito um abraço de lideranças novas, né, fazer amigos, de fato no reino, que a gente praticamente, tinha uma vida, né, ministerial ali, mas era muito na igreja local, né. E o interessante também a gente vai falar muito sobre isso, é que vamos desmistificar muitas coisas, né, é que o reino não tem placa justamente o nome, não sei se o Felipe lembra, o nome surgiu, justamente para mostrar que o reino não tem placa, não que a gente é contra as nossas denominações locais, né, placas de igreja foi até um nome que a Mari do Ítalo deu, não sei se tu lembra, que estavam em reunião lá, o Roger me contou depois, né, o Roger na época era o líder dos jovens da luterana no norte, né, Uhum, do norte. e ele comentou: "Cara, o nome surgiu porque a gente estava ali, como vamos dar um nome pra esse evento, pra esse encontro e tal", daí lá, cara, o reino não tem placa, né, tipo,
fizeram uma artezinha ali bem, Aham. tipo, improvisada que até perdurou aí, agora que a gente resolveu Não. botar um brand novo ali na mas não fugir do original, né, e mantemos ali o original da logo, e foi legal isso e um breve testemunho, rapidamente, o Felipe me convidou acho que uma segunda-feira, naquela semana ali, pra ir se encontrar no sábado, e eu lembro que eu trabalhava numa confecção, e acho que numa quarta-feira, enfim, durante a semana, eu sempre que eu ia pra confecção, no ônibus eu dormia, né, tirava um cochilo até chegar na empresa ali. Eu tive um sonho, cara, um sonho que foi bem nada a ver, assim, bem aleatório, que eu comentei no outro dia, e aonde foi me falaram o nome, eu falei: "Cara, que loucura isso aí, né". Que eu estava não sei se vocês lembram disso, já contei algumas vezes, né, que eu estava, tipo, um lado de um rio, e estava o Felipe com uma galera do outro lado do rio, assim, falando: "Gente, vem cá, vamos lá, não sei o quê, tal, tal", né. E aí tinha um outdoor num rio, assim, nada a ver, né, e o outdoor não dava pra ver que tinha na frente, porque eu pegava o outdoor de costas ali, o outdoor caía e, tipo, formava, tipo, uma ponte pra gente atravessar, né. A gente atravessava, se encontrava ali, e logo nos dias seguintes ali, veio o nome ali, né, postaram o nome, uma coisa assim, eu falei: "Cara, que loucura isso", né, enfim, testificou ali o sonho. E tivemos o primeiro encontro então, que foi no The Place, Sim. em torno de 10 jovens, né, não que hoje aumentamos muito, então estamos em torno de 20, dobramos. 20, 25 jovens ali, mas foi muito bom pra gente. E eu lembro quando acabou o culto, ali o Rodney chegou pra mim e falou: "Cara, vamos fazer isso com mais galera, cara, vamos juntar mais líderes de jovens da igreja aí". Eu falei: "Pô, cara, demorou, né". Depois dali que acendeu essa Nossa, porque o foi culto foi tão bom. bom pra caramba, né, bom pra Depois caramba, a gente disse assim: "Bah, isso aqui não dá pra ficar só aqui, tem que ter mais gente". bom Do pra que o caramba. resto da galera, né. E eu Tu imagina acontecer isso aqui com mais pessoas. Nossa, e eu lembro que, tipo assim, eu não conhecia ninguém, cara, tipo, eu era, tipo, né, totalmente, não que eu sou conhecido hoje, mas totalmente anônimo, assim, ninguém me conhecia o Maurício. Se fosse o Murilo, até o contrário, que o Murilo ele é mais, né, enfim, todo mundo conhece. E o Roger falou, eu falei: "Cara", eu falei para o Roger: "Cara, então assim, faz aí o teu papel de convidar, porque eu nem sei quem convidar, né". Ele falou: "Não, deixa que eu vou convidar aí o Julian, a Ana, lá e tal", enfim. E aí onde surgiu o primeiro encontro, de fato, com lideranças, né, que foi na Hum. casa do Roger, e que a Ana fez parte desse primeiro encontro, e aí eu queria que ela contasse um pouquinho como é que foi, se ela lembra de alguma coisa, quando te convidaram, se tu lembra do convite, né. Foi o pastor Júlio, né, na época ainda nem era pastor, ele me chamou e apresentou o projeto e falou qual era a proposta, e também foi importante para nós enquanto a Jota ali, Senge, naquele momento nós também estávamos em transição, recém tinha assumido a liderança também, precisava desse fortalecimento e fazer amigos, né, até para ter essa troca de experiência e tudo mais. E aí ele chamou, eu gostei do projeto, falei com o pastor disse: "Vai, abraça". E a gente se encontrou com café lá na casa do Rógenes, tal, e apresentaram um pouco mais, falaram um pouco mais e a gente organizou melhor o que a gente faria, marcamos a data do próximo, e nessa data então foi lá na Senge, né, o segundo. Foi na Senge. E eu acho muito engraçado, foi muito interessante esse dia, porque claro que nós tínhamos expectativa de juntar mais pessoas, porque nós fomos atrás, só que apareceram igrejas que a gente não tinha tido contato ainda. Verdade, verdade. E aí eu lembro que Disso. foi no templo antigo nosso, e era no tinha um auditório, e aí só nós, o auditório vai dar, né. E aí eu lembro, assim, tinha as portas de vidro do auditório, o auditório estava lotado, um monte de gente sentada no chão, assim, tinha uma galera atrás da porta de vidro, assim, sentada no corredor. Lembro que chegou galera na época, né, o Bola de Neve, o pessoal da Caverna das Tribos chegaram, enfim, Acho que muita igreja de Araranguá, né, Câmara das igre Tribos. isso, É verdade. e foi chegando gente, eu disse: "Meu Deus", e não tinha mais onde enfiar jovem, assim, foi bom demais aquele culto. O Senhor nos visitou, assim, com uma presença inquestionável, assim, né, e havia uma alegria em a gente estar junto. Eu acho que essa, pra mim, né, o que é um grande diferencial do Reino Não Tem Placa. A alegria que nós temos em estar juntos. Parece muito, sabe, festa de família, final de ano? Sim. Que, a gente vai estar junto, então tem aquela Os primos alegria, aqui, né, verdade. os primos estão se reencontrando, a família está se juntando, e tal. E eu vejo muito que o Senhor, ele realmente traz um grande banquete a cada culto, né? Verdade. Porque é semelhante a essas grandes festas de família mesmo, que tem aquele prato especial que fica só para o Natal ou só para Páscoa, e tal, e parece que o Reino Não Tem Placa é isso, a cada culto o Senhor vem com algo muito poderoso, algo muito especial para nós, e é incrível, assim, sempre foi desde quando a gente adentrou
a esse movimento, né, essa Vocês iniciativa. tiveram o louvor do primeiro, foi, né? Não lembro. Nesse segundo ascenso, sim, no primeiro foi vocês que É, foi, verdade. O segundo ali foi loucura, né. E o massa disso é justamente isso, porque quando, né, surgiu ali, tipo, já adiantando, né, o Reino Tem Placa não tem liderança em si, né, existe uma comissão organizadora, um conselho, vamos dizer assim, eh, que a gente, claro, de forma sadia pra justamente o projeto andar, né, mas quando surgiu ali, foi feito um banner também bem simples e tal, e como vocês falaram, começou a surgir igrejas ali. Isso demonstrou como existia líderes de igrejas que estavam sedentos por isso, né, por realmente caminhar no reino em unidade, né. E o legal disso é que a gente sempre fala isso, né, o Renan Tem Placa, ele não tem uma ambição, né, tipo, a gente não tem um projeto a longo prazo, né, "Ó, daqui a 5 anos nós vamos estar onde", né. Não. Claro que a gente sonha, poxa, em ver quanto mais, tempo passar, igrejas, caminhando em unidade com a gente. A gente entende, né, que tem igrejas que têm a sua agenda, já definida anual e é difícil, né, desencaixar, enfim, igrejas maiores e tal. A gente entende muito bem isso, né, deixando bem claro isso, que a gente não é contra, mais uma vez reforçando, a gente não é contra, as nossas igrejas, pelo contrário, a gente fez tudo isso e faz em cima do aval dos nossos pastores, como a Lalau falou, né. E eu lembro que meu pastor falou ainda, o pastor Luciano falou, e sempre vai no Reino Tem Placa, ele falou quando ele foi no primeiro ali, se eu não me engano, ele foi não, foi no segundo, ele falou e me chamou de negão, né, "Negão, cara, como isso é de Deus", porque quando a Igreja Lugar começou, né, uma das coisas que ele falava muito era isso, a gente ter uma visão de reino, assim, ó, tipo, ir visitar outras igrejas, sabe, tipo: "Ah, depois disso aqui, vamos pra outra igreja, vamos em outro lugar visitar, conhecer e tal". E foi onde, né, nossa conversa ali, tu convidou, a gente foi e tal. Enfim, isso demonstrou que mais igrejas, né, tinham esse interesse, esse eu coração. imaginava que poderia ter um alcance tão grande ali logo nos primeiros, né. E aí, principalmente nesse culto lá o segundo ali que quando teve na luterana, o terceiro na verdade, depois Casa luterana, tá. na luterana começou a vir mais gente também de outras igrejas com esse interesse, assim, né, e daí a polícia olhou e disse: "Ah, tem Que legal. que também outras pessoas também que falaram isso". E o legal é que o Renan tem placa, por exemplo, a gente se aproximou, enquanto ministério de jovens e tal, mas no nosso caso, assim, né, tanto o pastor Toninho quanto o pastor Luciano, por meio do Reino Não Tem Placa, assim, pela aproximação dos ministérios de jovens, se aproximaram, criaram uma amizade, uma aliança, Explorador do pastor Luciano, né, pastor Toninho ali, verdade. e Remédio do Reino Tem o relacionamento deles veio por, né, enquanto ministros evangélicos, veio por meio do Reino Não Tem Placa, assim, em nos cuidar e nos liderar também, nos impulsionar nesse lugar. Então acho muito interessante que transpôs a geração, sabe. Não ficou só perfeito. em nós, conseguiu atingir, os pastores, enfim. E de fato, assim, ó, né, a gente tem as reuniões ali que a gente sempre fala, né, as reuniões do Reino Tem Placa é o só a ponta do iceberg, né, porque a gente E tá sempre se reunindo em café, sempre trocando uma ideia, né, tipo, ou falando uma novidade e tal, né, tipo, enfim, a gente tá sempre ali nos grupos ali. E claro que a nossa rotina também, enfim, as agendas e tal, hoje é um pouco mais difícil a gente se encontrar, mas tá sempre tentando: "Vamos marcar um café?" Aí eu: "Pra mim não dá", "Não, mas vamos lá, se encontra quem dá e tal, né". Enfim, agora com a filhinha um pouquinho maior também já consigo ter mais, não liberdade, né, mas, sabe, sair um pouco mais, deixar que ela um pouquinho de medo. E o legal é que justamente isso, ele traz um reflexo de reino mesmo, porque eu lembro que a nossa igreja, né, pequenininha e tal, começou a crescer, e aí o pastor Luciano: "Cara, a gente vai para um outro salão, a gente não tem cadeira". E aí ele comentou com o pastor Toninho: "Não, não, eu tenho cadeira aqui na Senge, pode levar", tá ligado. Nós levamos acho que 100 cadeiras da Senge, quase isso. E agora a gente comprou cadeira nova, né, cadeira pretinha de estética, né, bem legal. E a gente falou: "Vamos devolver pra igreja Senge", tá. Se eu não me engano, não sei nem se o Toninho vir pra dar pra outra igreja, eu não lembro, mas eu sei que a gente resolveu devolver, tipo assim, né, pô, a gente foi abençoado, vamos devolver pra abençoar outra igreja, sabe. E isso eu acho muito legal, porque é reflexo do Reino Não Tem Placa. O Reino Não Tem Placa não é basicamente uma reunião de vários grupos de jovens. Pelo contrário, ele tem um reflexo no reino, né, literalmente. Que a gente pode até entrar nisso também, que são, de certa forma, os projetos, microprojetos, pode-se dizer assim, pela dimensão. É claro que tem a consequência grande, que foi o primeiro ou o segundo, que a gente comprou bíblias, né, com a oferta, acho enfim. até que foi terceiro ou quarto. Acho que o primeiro, No na verdade, a gente ajudou uma família que o que a gente ajudou uma família foi no terceiro, que foi esse na luterana, tá que aí tinha uma é, família,
acho que da restauração, tal, que eles estavam Houve com fogo, acho, na casa, não foi isso não? não, eles estavam com um filho no hospital em É. Florianópolis, precisavam de um suporte financeiro, e aí toda a oferta que a gente levantou nesse culto, a gente deu esse suporte a essa família. Aí depois tivemos um outro culto, levantamos uma oferta legal também, e compramos bíblias e fomos lá no presídio entregar as bíblias para Legal. os detentes, tal, e e levar literatura também para eles. A gente sempre tem essa visão, né, tipo, de a oferta que é levantada, a gente sempre, usar em prol do reino, assim, né, e isso vier um: "Ah, vamos agora fazer isso aqui". Agora o último a gente Enviou enviou a gente missionário enviou, né, da é, missionária ali da Alice, que inclusive, não posso falar que já dei um spoiler aqui, né, tem que gerar suspense, né, mas enfim. Então isso que é legal do Reino Não Tem Placa, sabe, porque mesmo que a gente não tenha, né, uma projetos a longo prazo e tal, mas sempre surge: "Ó, vamos ajudar isso aqui, vamos fazer isso aqui". E eu acho que é por isso que hoje, de certa forma, tem fluído de forma leve, sabe, porque é triste a gente ver muitos, pode-se dizer, movimentos surgindo, né, e criam grandes planos, né, "Ah, vamos alcançar isso, vamos fazer isso e tal", e infelizmente, não dura muito, né, enfim, da vontade de Deus ou, enfim, você sabe dizer exatamente, mas a gente vê isso acontecendo e o Reino Não Tem Placa tem perdurado, que eu acredito, né, minha opinião, que é justamente por conta disso. A gente no nosso coração não gerou ambição, né, de, e pelo contrário, é tipo, nessa nossa, pode-se colocar aí, né, enfim, simplicidade, falta de estrutura. organização, de estrutura, a gente agregou pessoas até de outra cidade, que foi a questão, se a Ana pode contar um pouquinho melhor, que foi ela que entrou em contato dos juntos ali, né, como é que teve uma conexão também, não foi? Sim, Juntos ele é um movimento também, pela unidade da igreja, tal, num âmbito mais estadual, embora eles já estejam bem calçados, assim, tem pessoal do Paraná, da Semana do Lá em Avivamento. Paraná, pega toda aquela parte lá, Não, que eu é acho que é Santa Catarina, mas o pessoal do Paraná também tá dando todo esse suporte, sabe, aquilo legal. a SDA, que é a Semana do Avivamento. Então, assim, já tem um suporte bem legal. SDA, imagina, SDA é além do Brasil já, né. E a gente acabou tendo essa conexão também por conta do propósito ser o mesmo, né, então Como é que a gente chegaram até ti, Ana? Foi tu que chegou até isso, lembra? não, na verdade eles não chegaram até mim, o pastor Max, se eu não me engano, estava numa reunião em Blumenau, lá naquela região, e foi apresentado o projeto para ele, porque na verdade esse mesmo movimento já acontecia também lá no norte do estado, e eles resolveram retomar. E o pastor Marcos estava nessa reunião, nessa mesa, e a galera falando: "Eles "Ah, lá em Criciúma tem um pessoal que faz isso aí também". E eles vieram e fizeram um louvor nesse dia, né. E aí o pastor Marcos fez a ponte entre nós, tal, e a gente foi desenvolvendo relacionamento, e eles vieram, eles fizeram louvor, ele foi lá na luterana, e foi aquela explosão, né. Ah, nossa, esse eu não fui, eu tinha um casamento em Florianópolis, eu lembro. Nosso louvor foi uma benção. Foi maluco Os solto. vídeos depois ali. Tem até figurinha. Figurinha que surgiu depois, né. É a nossa linguagem de amor, figurinha. Ô gente, e uma coisa que é interessante também, né, como é legal ver, porque querendo ou não, assim, ó, a gente, quebra realmente barreiras, assim, né, vira uma ponte. Porque assim, ó, são várias igrejas, né, denominações diferentes, e às vezes até visão teológica diferente, né, tipo a gente não: "Ah, quem tu é? Tu é calvinista, né, arminiano, tu não pode". Cara, a gente nem quer saber disso, nem pode realmente, acho que seria muita imaturidade nossa fazer isso. Mas nunca, pelo menos eu não me questionava: "Mas como é que aquela igreja lá, ela, né, é assim e tal?". Cara, se une e Deus faz, né. Sim, entendeu? Tá ligado? Gosto maior, né. Exato. Maior exato, a teologia maior naquilo que é Perfeito. E isso que é legal, sabe. "Ah, porque não, mas a minha igreja é fulano e tal", não. A galera se reúne, nunca fizemos contagem, né. "Ah, quantas pessoas deu nesse culto?", nunca fizemos isso, até porque não tem necessidade, né. Mas perguntaram já pra mim, né: "Cara, quantas pessoas deu naquele culto lá e tal, tal, vocês contaram?". Eu disse: "Pô, nem contamos, né, mas acho que deu tanto, tal, tal, tal". Tipo assim, porque a nossa ambição, claro, é encher o local? É, mas acho que a prioridade é a gente ir cultuar o Senhor e dali fluir. Testemunhos, como a gente já teve, eu lembro de um casal de jovem, mandou mensagem no direct ali, falou: "Bah, cara, que legal aquele negócio do Reino Não Tem Placa, eu estava longe de Deus", e se eu não me engano eles foram pra AJ, não me recordo o nome deles agora, e eu voltei pra Deus depois daquele culto que vocês fizeram, eu vi lá o negócio Reino Não Tem Placa, vários jovens, né, foram ali, tal, tal. Acaba, alcançando muito esses desigrejados, né.
Perfeito, é. Que enfim, estão ferido, a gente nem entra no mérito, e tal, Sim, sim. mas eles: "Ah, o reino não tem placa, aí eu vou", né, e chegam lá, Exato. eles são acolhidos, são amados, vivem em um ambiente que com certeza estavam com saudade, um ambiente de igreja e tudo mais, e de, presença de Deus e tal. Só que também chegam lá, percebem um fortalecimento da igreja, porque não tem um culto que a gente faça que a gente não termine dizendo assim: "Volte para sua igreja, Exato. sirva a sua casa, sirva o seu E às pastor". vezes, vai até pessoas, como você falou, que estão frustradas com a igreja, foram machucadas, enfim, né, achando que é, movimento contra a igreja, tá ligado? E chega lá totalmente ao contrário. Uhum. O cara ele leva uma paulada, ela pá, eu cheguei uma coisa e recebe um confronto de Deus e acaba voltando pra sua igreja, né, fortalecido, cara, "Ih, tô falhando na minha vida e tal", que foi, de certa forma, aconteceu com esse casal, eu lembro que eles me chamaram e tal, eu falei: "Cara, que bênção, é isso aí, né". E vários outros testemunhos, na nossa igreja ali, isso é legal também, né, tipo, a gente fica famoso, tem que ter cuidado com o testemunho, né. Eu estava lá um dia na igreja lá, daí eu saí, aí um casal me chamou: "Oi Maurício, tal, tal". Eu assim: "Opa, também nem conhecia". "Ah, a gente te conhe", aí a esposa falou assim pra ele: "É esse aí amor, é do reino não tem placa", tá ligado. Eu assim: "Opa, tudo bem". "Ah, eu estava lá na Senge, quando tu pregou aquela vez", tá ligado. "Nossa, que palavra abençoada, mamá. Hoje eu tô aqui na igreja com vocês, tal, tal". O casal tá lá, o rapaz tá tocando louvor, violão, tá Ah, que ligado. legal. Tem filhos e tal. Olha que legal, uma palavra que eu nem lembro qual foi, tá ligado, mas lá Pô, não, eu lembro, tá tudo filmado. tô brincando, tá até no meu Instagram. Mas que marcou, entendeu? E isso é muito interessante, porque às vezes a gente não tem a noção, né, Do alcance. do alcance, tá ligado? E torno a falar, mesmo não planejando, que eu acho que por isso que tá fluindo, não tendo um planejamento assim, né, do alcance, as coisas estão acontecendo, a semente está sendo lançada e o fruto tá vindo, né? Eu acredito que esse podcast é fruto disso também, porque o que a gente quer, eu conversando com o Juliano, né, um dia e tal, e a gente conversando e tal, e pá, não sei o quê, daí eu falei: "Cara, esse papo tá massa pra caramba, vamos botar para um podcast". Daí ele assim: "Nossa, cara, eu gosto, me encantava falar com a Ana", né, porque a Ana, falou: "Mano, não posso agora e tal, tal, mas vamos em frente, né". E aí eu já, pô, já peguei também e fiz: "Cara, eu vou fazer um estúdio de podcast", tá ligado. Falei pra ele assim: "Como, que encanado". Eu falei: "Não, tem um amigo meu, tal, tal". Inclusive o Ramon, né, que está ali na operação, né, ele também me fez uma proposta sobre isso, tal, fizemos uma sociedade, e surgiu, cara, fluiu aqui o negócio. E eu sempre tive certeza que o podcast seria um meio, tá ligado, será, né, vai ser um meio de trazer essas pessoas também, de a gente ver resultados, sabe. Pô, cara, aquele podcast lá, um corte daquele podcast falou comigo, eu estava longe do Senhor, eu estava na minha casa, frio ali e tal, e decepcionado com a igreja, enfim, e resolvi voltar por causa de porque eu acredito que o podcast hoje ele tem esse poder, né, enfim, mídias sociais, né, ferramenta, né. E a ideia do podcast foi justamente isso, porque eu acho que o nosso papo, da liderança em si, do café e tal, tem muita coisa que pessoas precisam ouvir, sabe, não só a gente, entendeu. Às vezes até líderes, entendeu, desmistificar, que eu quero entrar nesse ponto agora, desmistificar algumas coisas que alguns líderes pensam sobre isso, sabe. Tipo, pô, não quero de repente me unir, não que eu já ouvi isso, tá, mas de repente os líderes pensaram uma coisa sobre isso. Não quero me unir lá e tal, 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 porque é mais um movimento que surgiu, blá-blá-blá, enfim, né. Ou pensando com relação a isso, são pessoas que eu já ouvi. Mas vocês são contra a igreja, eles não tem placa, uma palavra muito forte, tal, tal. Eu falei: "Não, cara, mas é totalmente o contrário, não é contra a igreja, pelo contrário, a gente está ali com o aval dos nossos pastores, a bênção deles". Na verdade, acho que o nosso maior desafio enquanto o reino não tem placa, pra estar juntos, é justamente porque nós servimos as nossas igrejas locais. Então tem sim todo um ajuste, um esforço de todo mundo para conseguir, porque a nossa premissa qual é? Servir a nossa igreja local, né. E servir com excelência, honrar nossa igreja, nossos pastores e tudo mais. Então o nosso maior desafio de se encontrar e realmente estar junto, fazer as Por coisas isso, né. é porque a gente respeita as agendas, respeita as programações, aquilo que os pastores também têm por direção, tal, mas a gente tenta pelo menos uma vez por ano, mas o ideal no mínimo 2, né, a gente se encontrar e fazer um grande culto. E é isso, a gente justamente por isso que a gente não se encontra mais, né, por causa do nosso respeito e honra à nossa igreja locais, né. Até não sei quem comentou alguma coisa que esses dias perguntaram, né: "E o não tem placa, não tem mais?" Perguntaram pra um rapaz da igreja lá, não lembro quem foi que comentou comigo. E aí falaram justamente sobre isso: "Não, cara, é porque a gente tá tentando encaixar as agendas", o Wesley acho que falou para o rapaz, né, "tentando encaixar as agendas de todas as igrejas, porque a gente tem os compromissos com a igreja, tal, tal". "Ah, tá, pô, mas tô com saudade, não sei o quê, tal, tal". Então já, desmistificando, né, esse primeiro, de repente, questionamento que surge ou que surgiu,
de nós sermos um movimento, pode-se dizer assim, contra a igreja, contra a placa. Não, não, pelo contrário, né. Hoje o reino não tem placa, é porque nossas placas nos uniram, né, tipo, nossas e eu lembro uma coisa muito interessante, Ana, não sei se tu vai lembrar disso, que uma vez o pastor Toninho, né, porque ele ainda era, presidente do Compev, chamou a gente pra ir lá no gabinete, fala o escritório dele, Ai, aprontando. Tô para um gabinete aprontando. e aí ele che Já cheguei assim: "Não fui eu, não fui eu, não". e aí a gente foi lá, nós 4 e o Nick, o Julian e a Ana. Ele falou algo que marcou muito a minha vida, e até um negócio interessante, não porque eu me senti o que ele falou, mas porque eu precisava ouvir aquilo ali pra me tornar o que ele falou. Ele falou algo assim, ó: "Vocês conseguem fazer isso aqui, porque vocês são maduros e curados", tá ligado? Nossa, aquilo ali pra mim e eu pelo contrário, eu precisava ser curado. Aquilo ali estava me curando, tá entendendo? E eu falei pra Dona, cheguei em casa e falei pra Dona: "Cara, aquilo ali me marcou e eu vi, como que eu a importância daquilo ali pra mim", entendeu? Na verdade a cura deles, né, tá me trazendo cura, né. É mais ou menos o que diz em Tiago ali, né, tipo, Uhum. confessai uns aos outros pra que haja cura. Aí ele falou sobre a nossa facilidade de estar junto, Perfeito, é. com o coração livre, assim, sabe, de aberto pra estar juntos. Porque eu acho que esse é o nosso ponto forte, que realmente é o relacionamento, né. A gente realmente criou amizades ali, e não só de: "Ai, tomar um café", assim, quando a coisa ficou ruim, ele ligou também. Quando tá com um desafio, liga: "E aí, ora por mim, e o que que tu acha disso?". Tem esse tipo de troca também. Entendendo que a questão de comunidade ela vai além só de congregar, né. Se estar no mesmo ambiente num culto de domingo ou numa quarta-feira ou no sábado. A gente era do mesmo ministério, né, alguns anos atrás, né, Maurício. Só que hoje a gente entende que acima de um ministério que também faz parte do qual a gente também serve e congrega, mas a gente entende essa proximidade, que precisa bem. Por isso que hoje a gente tá junto, que a gente, né, a gente tem esse A gente viajava, né, até um tempo atrás a gente viajava junto, né, nós agora minha filhinha bem mais um não, tenho agora, o tenho, daí a gente viaja em 6, né, mas vai ser em carro separado, vai ter que ser, né. e entendendo que é importante, né, essa unidade, né. Entendem que existe um e pense em esse servir, né. E isso é legal, assim, ó, já, um pequeno testemunho aqui na minha ordenação, quando eu fui ordenado pastor, eu lembro que eu chamei a Ana, falei: "Ana, tô passando curista, tal, tal", e Foi lembra, ela verdade. disse: "Cara, eu preciso de um", como se chamei o Julian, né, falei com o Nick também ali: "Cara, eu preciso de um conselho de vocês e tal, né". E foi muito interessante tudo que aconteceu depois ali, né, tipo, a questão da Tuane ali, sendo ordenada, obrigada por Deus, né, que ninguém convenceu ela, só Deus mesmo, bah. Enfim, eu não queria ser ordenado sem ela, né, toda essa questão. E isso como é importante pra mim, porque, cara, aquilo ali tirou um peso das minhas costas e quando eu falei com a Ana, com eles ali, falei: "Não, então tá bom Deus, eu", todos falaram a mesma coisa, tá ligado? Aquela coisa: "Não Deus, eu preciso mais uma resposta, mais um", né, enfim, né. Temos aqui um Gideão, não é mesmo? Entendeu? Então, tudo isso faz parte, né, do Reino Não Tem Placa, isso é muito legal. Essa questão do pastor Toninho ali me marcou e, como eu falei, É interessante também que na tua ordenação nós estávamos lá, celebramos, tal, quando o eu pastor Julian foi ordenado lá no meu a gente foi lá celebrar, e participando desses momentos, assim, e para pensar, assim, a trajetória, só o pouco que a gente caminhou junto, é muito legal, né, muito especial. eu ia te perguntar pra vocês, de repente vocês até falaram, mas quiserem lembrar de outra, alguma situação do Reino Não Tem Placa, testemunho, até algum impacto na vida de alguma, pessoa da igreja de vocês, né, na vida de vocês em particular aí, que aconteceu no Não Tem Placa, né, às vezes pode ser uma coisa até simples, na visão de vocês, mas pode trazer um impacto pra alguém que vai assistir, né. Enfim, de repente começa aí, tira um pau aí pra conversa, não sei se Eu teria alguns, assim, porque cada culto marca alguma coisa, né. Eu lembro de um culto em específico, assim, que estava uma pressão, estava difícil, assim, a semana foi agitada. E a gente chegou cedo lá na igreja para orar pelo culto, e também estava uma pressão, parecia que na oração que não estava difícil, sabe. E aí eu lembro que foi um momento que a gente deu as mãos enquanto o pessoal que estava na organização, assim. Cara, quando a gente deu as mãos e começou a orar, o céu abriu de um jeito que a galera do louvor estava só passando o som, que loucura, né. o culto começou antes de começar. Aí as pessoas iam chegando para o culto, assim, e já entravam naquela atmosfera de glória. E assim, estava lotadaço o culto. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano isso foi final de 2020. E aí assim,
vindo da demanda, né, pós-pandemia ali, que ainda estava no meio da pandemia, mas veio igreja lá de Passo de Torres, daquela região também. Foi Igreja dos Barão também, teve um que Nossa, veio muita gente, foi até um pouco desesperador, assim: "Meu Deus, vou sair daqui presa". Aí a gente foi botando cadeira lá no auditório do lado e transmitindo ao mesmo tempo. E foi incrível, assim, foi um culto que a presença de Deus, assim, foi absurda, não dava pra parar. E, cara, marcou demais esse culto. que legal. Demais, demais. Tu, Fê? Aquele primeiro culto, né, na verdade, na época ali que nós tínhamos o Nortes também, a gente tinha uma quantia mais ou menos isso, em torno de uns 15, 20 pessoas, né. E muitas vezes, a gente às vezes a gente vai sendo cristão, às vezes vai indo sábado a sábado, domingo a domingo, e vai esquecendo de algumas coisas, né. Às vezes tem a questão de claro, existe um número de pessoas ali, mas tem a mesma galera, mas entender que também, pô, qual foi a última vez que tu trouxe alguém também pra estar junto aqui nesse momento aqui, vivendo isso que a gente tá vivendo, né. E aquele primeiro culto quando a gente fez com vocês, aquilo deu uma chacoalhada com essa galera, né, entendendo que do próximo quando a gente estava no próximo culto, tinha mais gente também já, que tinha sido uma galera convidada: "Ah, vamos lá, vamos ver uma palavra, vai ser legal", né. Realmente o reino não tem placa, mas entendendo que a gente tem as igrejas e tal. Então, pra dar essa abertura, sabe, essa chacoalhada da galera entender: "Opa, eu não posso simplesmente estar aqui, eu preciso chamar alguém pra viver isso comigo também", né. E depois dali a gente começou a fluir bastante, na época ali do norte foi um tempo muito massa. Legal. E, né, Esse último culto também que teve, que foi ali no Mevan, foi bastante especial também. Muito mover de cura. Foi, eu Houveram várias pessoas sendo curadas, assim, lembro disso. Você estava na na nossa questão da cara foi, ali. eu vi, ó, Fê, pode E pó de ouro e não sei o quê, né, meu meu Deus, que tinha tá alguém que acon estava com o braço quebrado, eu acho, cara, naquele ele canto. estava todo sabe quando alguém cai de moto? Eu não sei se foi o caso dele, né, Feridas ali, mas ele estava muito e as feridas começaram a fechar, assim, ó, na nossa frente, assim, ó. Meu, curando. isso aqui eu não tinha visto ainda, hein. E uma Fê aqui. E eu fiquei aqui, ó, pai amado. Que massa. Eu tenho um testemunho também, nem sei se eu contei pra vocês ainda. É, que na verdade o reino não tem placa, não é também só o reino não tem placa com todas as igrejas, porque às vezes a gente faz reino não tem placa, tipo, não com o nome em si, mas, The Place, vem aqui, né. Fizemos sábado agora, recente. Exato, que inclusive eu falei que ia, mas não fui, por causa da minha Eu não queria filha. dizer nada. Desculpa, me perdoa aqui ao vivo não, né, gravado. É. Eh, numa desses cultos que a gente foi, eu nem lembro se foi eu acho que nem era mais vida de jovem, mas foi eu e a Tuane, e sim, foi muito massa, cara. Nossa, a Tuane me contou na não, quinta-feira, tô grávida, tá ligado? Ninguém sabia, só eu e ela, ninguém sabia. E eu louco pra contar todo mundo, né. E aí a gente foi pra esse culto, e eu e ela ali, tal, tal, e veio a Letícia, se eu não me engano. Foi. Letícia, ô profeta, aquela mulher ali, eu até meio quando chego perto dela: "Vai pra lá". Ela Ela lembrou disso e ela veio orar por nós, ela orou pela Tuane, e eu estava do lado. Cara, que até me emocionou naquele dia, ela colocou a mão no ventre da Tuane e falou assim: "Ó, Deus tá, gerando uma leoa dentro de ti, tá ligado? No teu ventre", como se falasse sobre o ventre dela e tal. Cara, a Tuane foi aos prantos, né. Eu quase falei pra ela: "Não contei nada", mas eu até falei: "Amor, eu não contei pra ninguém nada", ela sabia, né, mas e ela: "Meu Deus do céu", curte. Ali foi, né, já foi, pra gente impactante, né. Acho que uma semana depois, 2 semanas depois ali, a gente teve o retiro da igreja. E a Michele, que faz parte do dança ali, foi dançar lá e tal. Também não tem placa, conexão que gerou, né, sim. entre a pastora ali, a Michele. E ela foi orar pela Tuane, no retiro. Mesma coisa, cara. Orou com as mesmas palavras. Cara, aquele dia Meu a gente foi Deus. fazer assim, ó, se deu almoço, falei: "Meu Deus do céu". As mesmas palavras, né. "Teu ventre tá gerando uma leoa, tal, 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 tal", assim, e ninguém sabia que era menina nada, tá ligado? Tipo, ninguém sabia nem que a Tuane estava grávida, tá ligado? E aquilo ali foi muito impactante pra nós. E eu falei até hoje pra Tuane, esse Deus já estava, tipo, você tá realmente, né, virou uma leoa, porque a Cecília é brava. Mas, cara, aquilo ali pra mim, me levou um nível de fé, assim, né, tipo, pô, precisava daquilo, tá ligado? Tu falou um chacoalhão, porque a gente se acomoda, né, na nossa rotina de ministério, igreja e tal, e o Renan Tepaca ele traz muito isso, né, as vigílias que acontecem, né, um momento de louvor ali e tal. Como eu vejo que os jovens, eles têm necessidade disso, de se juntar, às vezes nem pra se encontrar com o irmão, mas porque sabe que Deus vai fazer alguma coisa, tá ligado? E quero Deus naquele lugar porque tem uma novidade, tá ligado? E algo diferente ali, né? Exato, já vai Deus, gente disposto a querer tem algo que vai acontecer ali, eu já quero me reunir, entendeu? Essa é a sede, né, que gera.
Então esse é meu testemunho, né. Gente, já quase partindo para o final aqui. Posso dar só mais um testemunho falando da Letícia? Letícia conheceu o varão dela no Reino Não Tem Placa. Olha só! Pô, Ele era da luterana, aí foi lá, também também ele foi lá, tal, no culto. Cara, e é muito engraçado, porque eu sou uma né. ele era da Celur lá de Forquilinha, Forquilinha lá do banheiro aqui. o Luan. E aí é engraçado que tem uma foto, assim, eles nem tinham conversado, tal, mas tem uma foto, e aí dá de ver ele, assim, ela atrás, ela ali na frente perto de mim, tal. E foi naquele culto ali Isso aí. que ele teve a visão de Deus, né, irmão. Ele teve a revelação e casaram ano passado. O quê? A igreja de Forquilinha também é uma igreja que a gente pode vir a convidar alguém, porque eles estão juntos sempre, né. Eles são uma bênção, São são uma nossa, vocês são bem a legal. gente tal, pergunta quando vai ter, tal, tal, né. A gente fala Estão sempre eles juntos, já são primeiro ali, né, eles sempre estão juntos, eles são muito parceiro. top pra caramba. Eh, e é casaram agora, né. Casaram em A outubro do ano passado. foi agora, né, foi agora tem quase um ano, né, mas pra mim é agora, né. Olha só, cara, eles Acho que faz 6 meses, mas que isso, hein. um Não re tem placa logo. fui madrinha, para. Agora vocês vão ser padrinhos aí também, ó, dos casamentos. Como é que é? Agora vocês vão ser padrinhos aí dos casamentos também. Legal isso aí. Uma coisa interessante, é justamente isso que, ó, já vi conexão de igreja, de jovens de igreja ali, tá ligado, tipo assim, e a gente nunca teve essa preocupação também, né, tipo assim: "Ah, o fulano de tal tá indo na Senge, na Mevan, tal, tal, assim, conheci um rapaz ali, ou conheci uma menina", tá ligado. Até eu falei para o não vou falar o nome do fulano, né, falei para o irmãozinho lá da igreja, falei: "Cara, vai visitar as igrejas do Não Tem Placa aí, mano, tipo, outras igrejas, tem um monte de solteira de varô aí, mano, nossa igreja é pequena, tá limitada ali, né, e tinha, né". Aí disse: "Não, calma, tô esperando Deus". Falei: "Tá, tem que esperar, mas também, né, faz o que Deus não faz, né, irmão", falei pra ele, né. Enfim, porque eu acredito realmente que é um ambiente legal, e eu nem sabia disso, ó. Gerou um Um casal casamento, casamentão. top, Foi lindo. feito. Beleza, gente, partindo para o final aqui então, só, deixar algo legal aqui, né, o Reino Não Tem Placa não tem patrocinadores ainda, mas se você sentir no coração agora aí, o podcast tem um custo, né, eh, já agradecendo a Summit Studio, que é esse lugar aqui top. Gostaram, gente? Muito, parabéns. Gostaram? Lindo. É um local, fazer agora um merchan aqui, um local que a gente estruturou legal para podcast, né, e a gente quer fazer diferencial realmente aqui na região, de você ter o podcast, mais personalizado o possível da sua identidade, né. Porque geralmente você vai no podcast e é quase tudo padronizado, a gente quer trazer o máximo que a gente conseguir da identidade daquele podcast, né. Nós temos aqui também estúdio de fotografia, para criação de conteúdos, enfim. Só seguir aí Summit Studio, que você vai ver, algo muito top aí. Diferenciadas por ser que isso, hein, gostou? Precisando de fotos, estamos Ok. então, claro, se você quiser, então, ser patrocinador, legal também falar, patrocinador até porque não tem placa para projetos que virem futuros, né. Nós somos bem tranquilos quanto a isso. Pô, se a gente abençoar, um colégio, né, um bairro, tem como o Renan tem placa fazer isso? Pô, nós, sabe, eu dou a verba, o investimento, né, enfim, vocês compram aí cesta básica e tal, estamos aí para isso, para ser a ponte, né, para abençoar aí a cidade, né. Eh, partindo para o final então, eu queria fazer uma pergunta. Mas antes disso, lembrei de algo. Os episódios aqui no Reino Não Tem Placa, eles sempre vão ser voltado para o reino, mas não significa que serão pessoas só do Reino Não Tem Placa no nosso ambiente. Teremos pastores, né, teremos ministros de louvor de outras igrejas, missionários, né. E se você quiser indicar alguém, também pode indicar: "Ah, eu quero o fulano de tal, é bem legal, tal, tal". Pô, leva ele no Reino Não Tem Placa, vai ser legal fazer uma entrevista com ele, né, desde que seja, com essa visão de reino que a gente vai trazer, tentar trazer para dentro do uma visão de reino, né. Enfim, estamos à disposição aí para colocar na agenda, né, como Isso aí, concordo. Pra gente encerrar então aqui, eu queria que vocês falassem, assim, o que que a gente pode fazer, né, na visão de vocês, particular pessoal, eh, pra trazer mais essa unidade. Fala assim, vamos co exemplo, eu, Felipe, preciso, abrir mais meu coração, eu preciso estar mais perto de vocês, eu preciso pessoal de vocês, tá ligado? Eu não quero que vocês falam, vou falar também: "Ah, o fulano de tal precisa isso", não. Eu, Felipe, preciso, visitar mais o The Place, visitar mais a Ascend, eu preciso ligar mais pra vocês, eu preciso entendeu? Vocês têm alguma coisa, assim, que vocês acham que vocês poderiam fazer mais para que isso acontecesse?
né, não mais vezes, mas trazer mais unidade, aproximar-se mais ainda a gente? Ou tá tudo certo? Se estiver tudo certo também, tranquilo. Eu acredito que reforçando aquilo que a gente já tinha falado antes, né, em relação à questão de, claro, essa questão de estar em unidade, mas entender que acima de teologia, em cima de padrão de culto, né, isso que muitas vezes às vezes a gente tem algo que a gente, claro, que a gente se identifica, que a gente gosta, né, mas entender que tem que estar disposto a ir com o coração aberto também para entender que às vezes Deus vai fazer algo que tu não espera também, ou que tu não tem programado. "Não, eu vou pro culto lá porque eu já sei que o culto vai ser assim, dessa forma", né. Talvez hoje a luterana tem um estilo, a Sage tem um estilo, a minha irmã tem um estilo, entender que a gente tem que estar aberto e estar com o coração disposto a receber, independente daquilo que eu gosto, mas daquilo que Deus vai fazer, né. Então que você que vai no Vem Dar um Tempo Áquia, a gente que tá aqui também, que a gente possa entender que existe algo maior, do que as nossas vontades, daquilo que a gente espera, mas sim aquilo que Deus quer, né. Então não esteja com o coração aberto, e eu falo isso pra mim, né, como tu falou, né, a gente tem que estar com o coração aberto pra entender que não é o meu estilo de culto que eu tenho que querer, é aquilo que Deus quer realizar naquele culto, bem, naquele ministério, naquele propósito, naquele dia. Porque Deus realmente um dia talvez ele vai falar, o culto vai estar super espiritual e mover, mas vai ter um dia talvez Deus vai te pegar também através da palavra, e tu vai entender que, opa, aquilo vai te abraçar, assim, vai te um abraço ali, sabe. Então existem momentos e Deus fala de cada forma, mas entender que isso é o principal, acima de todas as coisas, acima das minhas vontades, daquilo que eu espero, mas daquilo que Deus quer. Legal. Legal. Eu sempre lembro de uma figura que o C.S. Lewis trouxe em um dos livros dele, se eu não me engano, é Cristianismo Puro e Simples. E ele fala a respeito do reino de Deus, ele apresenta o reino de Deus como uma casa muito grande. E essa casa ela é cheia de cômodos, cheia de quartos, e cada quarto tem uma decoração específica, uma cor específica, eh, características específicas, isso em cada casa. Só que para tu adentrar um quarto ou um cômodo específico, necessariamente tu tem que passar pelo saguão da casa, que é a entrada. E as igrejas, os ministérios, eles são esses quartos que eles têm a cor específica, características específicas e a gente respeita, e tá tudo certo. Mas eu preciso para adentrar, eu preciso passar pelo saguão. E eu tenho esse entendimento a respeito do reino não templar, que é óbvio que a gente não vai discutir doutrinas, não vai coisas que nos dividem. É um lugar, não necessariamente a gente vai ser superficial, mas é um lugar um pouquinho mais neutro no sentido de é só o saguão, né. Por quê? Porque é um local onde as pessoas realmente vão ser discipuladas, vão ser cuidadas e pastoreadas, não é no saguão, são nos cômodos, que são as igrejas. Então, eu acho que sempre ter isso em mente. Que passar pelo saguão para depois realmente a vida da do reino ela não acontece no saguão, ela acontece nos cômodos, acontece na cozinha, nos quartos, nas salas, ela não acontece no saguão, mas ela passa. Então tendo essa visão, acho que é tranquilo de a gente manter essa unidade, se observar e se reconhecer como irmãos, Legal. eh, e aí acho que é tranquilo caminhar junto. Amém, perfeito. É mais ou menos isso também a minha ideia, né. Faço minhas palavras as de vocês. Mas dentro de um livro também que eu tô lendo, tem comentei lá no livro bem fininho, eh, que agora eu esqueci, fugiu o nome, nem trouxe aqui na verdade. Evangelho, tu lembra o nome? Não me recordo agora. Mas ele fala algo interessante que é justamente sobre isso, sobre a visão, hoje o que tá acontecendo, né. A gente percebe que as pessoas elas estão tendo, visões, a visão teológica no caso, correta, porque você tem que ter uma visão teológica, claro, mas isso não está sendo a baliza para a unidade, pelo contrário, está sendo a baliza para a divisão, tá ligado? Até uma vez alguém falar sobre isso e, eh vamos colocar aí, eh, o Lutero com Arminio, né, que Arminio foi discípulo de Lutero, né, tipo, Lutero não, desculpa, Calvino, né, calvinismo e arminiano. Se eles fossem conversar, eles iam estar rindo da nossa cara, tá ligado? "Poxa, o que eu queria era trazer, na verdade, uma unidade, né, claro, com nossas visões diferentes, e vocês estão trazendo já uma separação". Isso é muito triste, por que que eu falo isso? Porque às vezes dentro de uma igreja pequena acontece isso, imagina de várias igrejas se unindo, mas graças a Deus, até agora isso não aconteceu. Só que é sempre importante a gente reforçar o que vocês falaram, porque, da nossa parte, né, nosso coração, a gente tem conseguido viver isso, porque
a gente não coloca isso em xeque, né. Acima. Ana, qual é a tua visão teológica, né, o que que tu pensa? Não, mas eu não concordo contigo assim, tal, tal. É outra coisa também, a questão, né, de mover. Entendemos que existem igrejas, né, que são mais conservadoras e tal, enfim, né, tipo, mas Deus move, cara, acontece, como você falou, abre mão disso, cara, não, espera aí, mas eu não, Deus não pode me tocar, né, cara, acontece. Se tu for com esse coração que não tem placa, disposto a receber de Deus, né, só que eu acredito numa coisa também, quando Deus tá ali, Deus vai te pegar e, né, só se for muito coração de pedra mesmo. O Edward escreveu aquele livro, né, Afeições Religiosas, porque ele era mais conservador, por assim dizer, né, e teve aquele avivamento, e a esposa dele teve experiências muito, enfim, espirituais, tal, e aí ele escreve um livro justamente para falar disso, assim, quanto apesar de ele talvez não compreender tanto aquilo, mas aquilo realmente trouxe diferença e mudança na vida da esposa dele, e ele viu que é real. Ele escreveu esse livro, acho então, como a gente pode, Sim, realmente sim, sim. E conviver, né. isso que é o interessante, cara, porque eu acho muito legal, porque, como eu falei, poxa, é triste a gente ver até na minha igreja, às vezes, pessoas, né, discutindo: "Ah, não, mas eu sou isso, ah, mas eu sou aquilo". Cara, e, né, o pastor Luciano, a gente conversa sobre isso, tipo, poxa, a gente, né, o pastor às vezes até ri, cara, como é que as pessoas estão brigando numa coisa que tão simples, tá ligado? Um exemplo, eu tenho um estilo totalmente diferente do pastor Luciano, tá ligado? Eu sou discípulo dele, entendeu? Mas tu me conhece o pastor Luciano, né? Então, assim, totalmente eu discordo dele jamais, não discordo dele, mas eu tenho uma visão diferente da dele, caminhamos juntos, Sim, tá ligado? diferença. Estilo diferente, tá entendendo? Caminhamos juntos. Somos cristocêntricos, né? Você deixa bem claro isso. Ah, tá. A Ana tá me olhando assim, tal, agora, mas o negócio interessante é que eu gosto muito de falar sobre isso, porque o meu coração fala pra mim, né, eu acho que assim, ó, eu às vezes sou um pouco assim, vou me diminuindo, mas o meu coração, ele precisa passar mais isso pra outros líderes. Cara, vamos caminhar junto. Eu não quero saber se tu deixar esse preconceito de lado, vamos dizer assim, porque eu sou o tipo de pessoa assim, ó, não, o cara não quer caminhar comigo, que se lasque, né. Às vezes a pessoa só quer uma força a mais minha, tá ligado. Eu tive um caso um pouco recente, vamos dizer assim, de um casal, que ela era totalmente, nossa, pra frente, né. Nossa, espiritual, uau, tal. E já não era mais cético, mais conservador e tal. E ela: "Maurício, o que que eu faço?" Eu assim: "Vive a tua vida, deixa eu viver a dele e tal". E a gente foi conversar, né, vamos nos aproximar ali, e aí ela falou na frente dele assim: mas, eh Maurício, eu quero muito que ele seja pra frente, movimento, tal, tal". Aí eu falei assim: "Mas também, e se ele quer também que você seja um pouco mais conservadora? Nunca parou pra pensar nisso?" Tipo, não tão espiritual uau e tal. Aí ela assim parou pra pensar, olhou pra ele assim, né, ele fez assim, tá ligado. Aí eu falei assim: "Caminhem juntos, aprendem a caminhar juntos. Um dia lembre com ele sentadinha, né, outro dia escuta o louvor e deixa equilíbrio". Exato, equilíbrio, né, Paulo fala sobre isso. Evangelho Equilibrado, se não me engano no livro, mais ou menos isso aí. Chama sobre isso, sobre ter o equilíbrio, tá ligado. E hoje eu me cobro justamente isso, cara, eu preciso ser um pouco mais, incisivo, mais com pessoas que às vezes não querem caminhar comigo. Mas cara, não, vamos lá, eu quero caminhar contigo mesmo tu pensando diferente de mim, tal, 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 entendeu? Eu acho que eu posso fazer isso, tá ligado? E não que o Renan tem placa me peça disso, mas eu acho que eu me diminuo muitas vezes, não, espera aí, aquela pessoa ali não me deu abertura, tal, tal, eu acabo ficando, entendeu? Só que eu sei que ela precisa de certa forma de um abraço, de um conselho, de uma pessoa perto dela, porque hoje infelizmente tem pessoas muito fechadas, né, como a gente falou, pessoas muito frustradas com outros ministérios, enfim, tá muito hoje mais fácil, evangelizar pessoas que conhecem Jesus e pessoas que não conhecem. Todo mundo já ouviu: "Ah, já fui na igreja e tal, já fui", né. Tem Tu tem que às vezes tirar uma visão de Jesus distorcida que ela tem, né. Já vem com uma visão pronta, às vezes. Não, esse Jesus eu já conheci, mas olha que ela tem uma visão de algo que ela formou nela mesma, uma ideia, enfim, né. Então hoje eu acho que hoje eu conseguiria caminhar melhor no reino se eu fizesse isso. Deixasse um pouco mais o meu eu de lado, como todos falaram aqui, né, e forçasse um pouco mais: "Ana, quero caminhar contigo mesmo. Mesmo que tu não goste de mim, mas vamos caminhar". Ô, no exemplo, né, um exemplo disso. Porque infelizmente a gente acaba julgando as pessoas e tal, né, às vezes as pessoas me julgam: "Ah, pô, Maurício é muito fechado". E realmente, cara, eu sou me conhece, eu era uma pessoa muito fechada. Hoje pra mim estar falando no microfone aqui, Hoje, olha, é até porque eu esqueci que tem câmera, tá ligado. Mas porque acredito em eu Deus, sou bom demais. pela misericórdia de Deus, cara, realmente, sim, porque eu era muito fechado, ninguém quer saber de mim, né, vou ficar no meu canto então. Só que hoje eu preciso não, preciso ir mais atrás,
como eu falei, Sem intencional. não era nem pra mim estar junto com vocês de repente, mas se não fosse o convite do Felipe, se não fosse o Rollins, não, vamos convidar o pessoal e tal junto. Para ele, É entender o corpo, né, a gente necessita do outro. Se nós somos só um membro, perfeito. E a gente tá aqui falando isso, eu lembro exatamente quando começou essa ideia, quando eu estava faz como tu falou, 6 anos atrás ali, que eu pensei assim: "Pai, que massa que seria reunir todo mundo, né". O dele que foi, eu digo: "Ah, isso é muito louco, é muito difícil, né". Na hora eu pensei assim, eu digo: "Mas é muito difícil reunir todo mundo, né". Mas reunir todo mundo quem, né? Reunir aqueles que estão dispostos, né. E foi dali, né, Maurício, que a gente começou, e dali foi um negócio que a gente disse assim: "Bah, que loucura, como pode uma ideia e surgir isso, e Deus vai conduzindo". Pessoas diferentes, totalmente diferentes. Eu vejo, cara, a gente conversando no grupo ali, né? Cara, a Ana fala bonito pra caramba, o Juliano é psicólogo, calmo, tal, tal. O Nick mais da gíria e tal, e eu falo tudo errado. Nossa, o negócio flui pra caramba, né? Graças a Deus pelo chat GPT hoje, que agora o cara vai lá correr, cada corrigir, né? Tu viu ali, né, minhas tudo bonitinho? bonitinho. Pô, com Ah, foi o chat. chat GPT, né? Já Teu funcionário. entrego pelo chat GPT, pelo amor de Deus. Mas escrevi tudo lá, só organiza pra mim, chat GPT. Cara, na agência ali é isso, né? Quem não usa o chat GPT não vai ter muita gente. Brincadeira. Gente, eu acho que o papo foi muito bom. Acredito que, enfim, se vocês não gostaram, que pena pra vocês, pra mim eu gostei. Brincadeira. Eh, espero também que você que assistiu aí, seja edificado por algo que foi falado aqui, né. E fique por dentro das redes sociais, do Instagram. Nós não temos um canal no YouTube, deixando bem claro, ainda vamos ter. Provavelmente se você está assistindo é porque já tem, né. Mas temos pessoas aqui com certeza melhores que a gente, com certeza teremos. Melhores que eu, vocês não. Então é isso aí, estamos encerrando aqui esse primeiro episódio do Reino Não Tem Placa, com Felipe Silvano e Ana Paula Lalau, né, mais conhecida como Ana Lalau. Ô Lalau, Ana Como Paula, queira. como queira, né. Deus abençoe e até o próximo. Valeu!